E aí, pessoal, bem-vindo ao terceiro vídeo desse curso completamente gratuito de introdução de 2D, onde estamos criando um clone do jogo Flappy Bird enquanto aprendemos elementos essenciais da Unity e desenvolvimento de jogos. Agora estamos numa parte bem interessante, porque vamos começar a colocar obstáculos no jogo e começar a ter cara de jogo mesmo. Então, a partir dessa aula a gente vai começar a conseguir jogar o que a gente está fazendo, o que é bem interessante. Antes de começarmos, eu queria me apresentar. Eu me chamo Leonardo, sou programador há mais de 10 anos e nesse meio tempo já fiz jogos para marcas famosas como Tom e Jerry e Turma da Mônica, além de ter feito jogos como Mundo de Orel, que serve para plataformas como Xbox, Nintendo Switch, PC e mobile, e também foi premiado em premiações brasileiras. Então, se você se interessa por assunto de desenvolvimento de jogos, já cola aqui no canal e vamos lá. Então, vamos iniciar aqui vendo a estrutura da aula 3. Essa aula vai ser dividida em apenas 2 etapas, pode parecer pouco em relação às outras aulas, porém, essas duas etapas elas são bem mais robustas do que as outras que a gente tinha visto até agora. A primeira é sobre obstáculos e movimentos, justamente para a gente poder entender como que a gente cria os canos dinamicamente, como que faz eles se moverem. Então, fazer todo esse processo é um processo um pouco complexo e a gente vai vendo isso com calma justamente para a gente poder aprender. Depois disso, a gente vai ver a parte de pontuação, que é como que a gente coloca uma interface na Unity, como é que a gente bota o campo de texto ali e reconhece que o jogador passou por entre os canos, ganhou ponto e fazer esse ponto ser exibido nessa interface. Então, a gente vai fazer tudo isso para a gente poder entender como é que funciona. E, para a gente começar aqui, vamos começar nessa primeira dessa parte de obstáculos e movimentos e vamos voltar aqui para a Unity para a gente poder iniciar. Então, a gente tem que lembrar como é que é o jogo do Flappy Bird, né? Ele é um jogo em que você fica infinitamente andando no cenário e passando nos canos para você poder conseguir mais pontos. Mas não tem um fim do cenário, o cenário é infinito. Então você não faz um cenário gigante, assim, infinito. Você simula esse infinito, né? Então a gente vai ver como fazer isso. Então vamos por partes, assim. Primeiro vamos entender como que a gente consegue criar os canos e aí depois botar eles se moverem e depois simular esse infinito, né? Então vamos começar aqui, pegando aqui os canos e botando ele na cena. Aqui, a gente tem esse cano aqui, vou botar ele aqui. E no jogo a gente tem um cano. Opa, vamos botar ele também na camada, né? Então vou vir aqui no Sprite Render, vou botar aqui ele na camada. Cadê? Aqui. Layer Gameplay. Aí, quando eu botei aqui, já ficou na frente. Perfeito, perfeito. Vou botar a colisão no cano também. Vou botar o Box Collider 2D. Porque fica um colisão em volta dele aqui todinho, certinho. Também, beleza. Só que o jogo, lembra que é um cano aqui embaixo e um cano ali em cima. Então, o que a gente pode fazer para poder criar isso, né? A gente vai começar a entender agora um outro elemento bem importante da Unity que eles chamam de prefabs, que são um game object que tem mais de um objeto dentro dele. Então é como se fosse um conjunto, um game object mais robusto, já configurado, que a gente reutiliza ele para diversas coisas. Então vamos criar aqui esse cano aqui, vamos botar ele. Vamos criar um outro cano. Então dei Ctrl D aqui, ele duplica, ou posso dar Ctrl C, Ctrl V, é a mesma coisa. Então vou botar aqui, vou chamar de bottom pipe, que seria cano de baixo, e upper pipe, que é cano de cima. E eu vou botar ele aqui para cima, só que uma coisa que eu quero fazer nele é rotacionar, né? Eu quero que ele fique virado para baixo, e senão ficaria estranho, né? A gente passar por baixo do cano. Então, para poder rotacionar ele aqui, eu posso rotacionar ele aqui em Z, e só rotacionar ele aqui ó, em 180, que ele já fica para baixo. Feito. E aí a gente pode simplesmente criar um outro objeto aqui, um objeto vazio, que eu vou chamar de pipe, que seria o cano. Vou botar ele aqui no meio desses canos aqui. E vou arrastar esses dois objetos para serem filho deles. Aí agora, quando eu mexo esse cano aqui, ó, eu mexo os dois. E aí como que eu posso transformar isso num prefab? Porque por enquanto eles são objetos, game objects na cena, só que são objetos que têm objetos dentro dele. Para transformar num prefab, você simplesmente precisa só... Eu vou até criar uma pasta aqui dentro do Flappy Bird, eu vou chamar aqui prefabs. E vou arrastar essa pasta para cá. Quando eu arrasto para cá, ele criou um objeto aqui dentro, que é esse cano. Até ficou com uma corzinha diferente. Isso indica que ele é um prefab. Ele é como se fosse um modelo que você pode usar em diversos lugares. Então, se eu apagar ele aqui, por exemplo, e arrastar agora ele para cá, ó, ele volta do jeito que ele era. Então, posso utilizar ele assim, posso botar ele aqui do lado do outro aqui, fazer vários. Então,
E também para quando a gente tiver que criar objetos dinamicamente dentro do jogo, você também usa muito prefabs. É um conceito bem importante que é importante de vocês se atentarem. Então aqui, vamos configurar aqui só para ter um espaço um pouquinho maior aqui no cano. Deixar aqui um pouquinho mais aberto. Um pouquinho mais aberto. Então esse aqui vai ser nosso tamanho do cano. E uma coisa importante, né? Quando você mexe num prefab, eu acabei de mexer nele aqui, né, na altura e tal. Eu tenho que sempre vir aqui em Override e dar esse Apply. Se eu quiser manter esse valor para todos os canos, para todo mundo que usa ele. Então, um exemplo aqui, se vocês podem entender, ó, se eu botei um outro aqui, ele está com aquela abertura antiga ainda. Mas se eu vim aqui, dar Override e Apply, ó, aquele novo também ficou com a mesma abertura. Essa posição aqui realmente está sendo, então ela não é levada para todos os objetos, porque você quer realmente posicionar esses objetos em posições diferentes na cena. Então isso ainda se mantém. Mas os componentes, os elementos dentro desse prefab, normalmente você seta os valores e você quer reutilizar eles. Reutilizar essa configuração de valor em vários lugares. E por isso que o prefab fica tão importante assim. E como que a gente consegue agora fazer o cano se mover, né? Precisa pensar em qual estratégia que a gente vai usar. Então vamos começar por uma bem simples inicialmente, que seria isso aqui, ó. Eu vou simular aqui com esses canos, a gente poder entender. Então, esse cano ele vai aparecer fora da tela pra gente, ele vai vindo e vai passar por você. E aí, se ele não bater em você, ele vai passar. Quando ele sair aqui da tela, a gente vai destruir ele. E aí a gente vai criar outro cano aqui na frente, vai passar e vai fazer isso. A gente pode ter vários canos passando ao mesmo tempo e conforme a gente for saindo, eles vão sendo destruídos. Essa é uma das formas mais clássicas. É bom para a gente poder treinar, ver como que a gente cria objetos, como é que a gente faz algumas coisas aqui para esses scripts, mas depois a gente vai até otimizar um pouco isso para a gente poder entender alguns problemas que essa abordagem traz para a gente, principalmente considerando um jogo para celular. Mas tá, vamos criar um script aqui que seria o nosso pipe controller, né? Eu vou criar aqui um novo script e vou chamar, e às vezes não vai. Vamos ver aqui, foi pipe controller, abriu. Aqui o script que eu criei. Começando aqui a parte do script, né, que a gente vai fazer para o cano poder se mover e spawnar eles, criar os canos, a gente precisa pensar quais são as informações que a gente vai ter. Então, uma primeira informação, a gente tem que ter uma variável que representa aquele cano que vamos criar, aquele prefab do cano que vamos criar. Então, vou criar aqui um public GameObject chamado pipe prefab. Então, o tipo GameObject é o tipo daquele objeto que todo objeto da Unity é. Então, quando a gente quer criar um prefab, normalmente o tipo que a gente usa é esse GameObject, né? E essa é uma primeira variável que a gente precisa ter. Depois, a gente precisa ter a velocidade, que é um número aqui que depois a gente vai multiplicar para fazer a velocidade dele se mover mesmo. Mas é um número aqui para poder modificar a velocidade do cano, então vou chamar de pipe speed. Tem também, a gente precisa pensar em a frequência que a gente fica spawnando esses canos, como é que a gente sabe que tem que criar um outro cano. Então a gente pode fazer isso baseado num tempo, baseado num delay. Então passou tantos segundos, eu crio um cano. Passou tantos segundos, eu crio um cano. Pode ser feito assim. Então vou criar aqui um novo campo desse aqui também e vou chamar de pipe spawn delay. E aí, essas são as 3 variáveis que eu preciso ter para eu conseguir dar o mínimo de informação ali para a gente começar a fazer esse sistema funcionar. Depois a gente vai adicionar mais coisas. Aí, com isso aqui a gente já consegue ver algumas coisas funcionando, né? E agora a gente precisa de algumas variáveis, conforme a gente for fazer o código, a gente precisa de algumas variáveis para a gente poder usar. Então vou apagar essa parte aqui do start e a gente vai pensando junto e vai adicionando as variáveis juntos para vocês poderem entender a necessidade delas. Então, o primeiro ponto eu preciso saber quanto tempo passou, quantos segundos passou. Essa variável que me diz quantos segundos eu quero chegar, mas ela não me diz quantos segundos passou desde que o jogo começou ou desde que eu spawnei o último cano. Então, eu preciso de uma variável que faça isso. Então, eu vou chamar aqui de privado, porque essa variável eu não vou configurar do lado de fora, eu só vou usar internamente nesse script. Então, eu vou criar aqui o privado float, eu vou chamar de current pipe spawn delay, por exemplo. E aí aqui, eu vou vir aqui current e vou somar ele. Posso botar aqui mais igual. Time
delta time. Isso aqui é a forma como eu tenho de contar o tempo na Unity, quantos segundos passou. Isso aqui é o tempo que levou de cada frame. Então, ao longo de um segundo, sempre vai ser um segundo. Independente se o jogo está rodando a mais ou menos frame, eu consigo contar o tempo assim. Esse código, né, mais igual, ele é a mesma coisa que se eu botasse assim, né? Corrente igual, recebe corrente mais delta time. Então, é uma abreviação desse código aqui, essa outra versão. E aí, beleza, aqui eu estou passando segundos, aí eu quero saber se esse meu tempo que passou, ele é menor do que o tempo que eu tenho que esperar. Se for menor do que o tempo que eu tenho que esperar, eu vou abrir aqui chaves e vou botar aqui return. Ou seja, se eu contei o tempo, se o tempo que passou foi menor do que o tempo que eu tenho que esperar, eu vou parar. Não vou fazer nada por enquanto. E aí, num próximo update, eu vou verificar isso de novo. E pode ser que, depois de um tempo, eu passe dessa parte. E aí que vem aqui o que a gente vai fazer. Aqui, a gente vai ter que criar aqui um instantiate, por exemplo, que seria a forma de você criar um prefab, né, dentro da cena. Então, você vai pegar um prefab que está num projeto e vai criar ele na cena para ele poder passar a existir no jogo. Então, você dá esse instantiate. E aí, aqui ele já está até autocompletando com o pipe prefab, porque ele sabe que tem esse objeto aqui que a gente pode usar para poder criar. Então, botei aqui o pipe prefab. Isso aqui, por si só, vai criar o canon. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Deixa eu só também... Aqui, por mais que eu esteja botando aqui o valor somando, quando eu passo aqui, eu não reseto esse valor. Então, uma vez que ele passasse, ele fica sempre passando. Então, para isso não acontecer, eu vou só botar aqui 0. Uma vez que ele passar, você sabe que passou, e aí quando ele for de novo, ele vai ter que contar aquele tempo de novo. Então, vamos só ver o que isso aqui já vai acontecer dentro da Unity pra gente. Voltando aqui para Unity, né? Deixa eu tirar esse cano aqui. Vou criar um outro objeto aqui chamado de Pipe Controller. Game Object. Adicionar aquele nosso componente aqui a ele, né? Aí tá. Aí com isso, apareceu aqui, ó, a opção de eu botar aquele pipe prefab aqui. Então pode reparar que aqui tá pipe prefab, que o nome do prefab é pipe, e lá o nome da variável é pipe prefab. Aqui eu vou botar 10, a gente não tá usando essa variável ainda, mas posso até deixar 0 por enquanto, então, para não ficar coisa. Vou botar 3 segundos. Cada 3 segundos iria aparecer um canon. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Opa, deixa eu tentar manter vivo. Ó, apareceu um cano ali, só que ele não tá se mexendo. Perfeito, ele tá ficando ali. Isso acontece que a gente não botou nenhum movimento nesse cano. Então a gente cria esse objeto, a gente ainda não armazenou ele em nenhum lugar, a gente não faz ele ficar se movendo, nem nada do tipo. Então como que a gente pode resolver isso, né? Então, um primeiro ponto para resolver esse problema, a gente vai ter que armazenar esses objetos que a gente está criando. Quando eu paro o mouse aqui em cima, você vai ver que tem várias coisas escritas aqui, né? Aqui no começo é o retorno desse método. Então, quando está void, quer dizer que o método não retorna nada. É o método que só executa alguma coisa e não te devolve nenhuma informação. Quando tem alguma coisa escrita, é que retorna algum valor. Nesse caso aqui, um GameObject é justamente o objeto que a gente está criando. Então, a gente poderia até criar aqui, ó, criar aqui um GameObject e chamar aqui de instantiated object e receber. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma variável do tipo GameObject e fiz ela receber o que esse método está me retornando. Aí eu poderia até armazenar ele em algum outro lugar, mas eu preciso criar uma variável, algum jeito de armazenar esse objeto em algum outro lugar. Nesse caso aqui, eu vou criar uma variável que é uma lista de informações. Então vamos vir aqui em cima, vou criar aqui private, vou dar aqui list. Aí aqui é importante vocês subirem aqui e selecionar essa aqui, a System Collection. Aí ele já fez esse import aqui em cima, para ficar certinho. Aí vou botar aqui o menor e maior, vou botar o tipo, GameObject, e aqui eu vou botar o nome da lista. Eu vou chamar de pipes. E diferente dos outros objetos que a gente viu até agora, a lista ela precisa ser inicializada. O que é inicializado? Você precisa dar um valor inicial para ela poder conseguir fazer a função dela de lista. Depois a gente consegue utilizar ela normalmente. Então eu vou botar aqui, recebe new. Aí, se você apertar Ctrl espaço, ele já completa aqui para você. List GameObject
Aí você bota aqui. Então isso aqui é a declaração da minha variável de lista, pipes. E aí como que eu posso fazer para poder usar ela? Eu posso simplesmente vir aqui e botar pipes add e botar essa minha variável que está aqui. Aqui ele está até completando. Se apertar tab aqui, ele já vai completando para mim. Mas ele só botou add e botou essa variável aqui. Nisso eu já estou botando essa minha variável na lista. Então, uma coisa que eu posso fazer já aqui no começo, até antes de coletar isso aqui, é verificar se tem alguém na minha lista e, se tiver, eu fazer se alguém se mexer, por exemplo. Então, como que você verifica? Como que você faz com que você verifica itens da lista e você faz coisas com esses elementos? Você faz um for, uma história de repetição. Todos esses conceitos eu estou passando aqui bem rápido, né? Os conceitos de programação, eu estou explicando como a gente utiliza, eu não estou explicando eles a fundo. Eu acredito que é importante vocês aprenderem a entender esses conceitos, são os conceitos básicos, e é importante vocês entenderem mais para frente. Como eu falei, vai ter um outro curso aqui voltado em loja de programação, voltado mais para essas partes, então eu aconselho vocês a verem isso assim que ficar disponível. Mas para a gente poder continuar aqui, eu vou criar aqui um for. O for, o que é? Ele é um método, ele é uma estrutura de repetição que ele tem um formato bem específico de ser declarado. Então, se digita for, bota aqui parênteses, e aqui dentro dele você tem que botar algumas coisas. Primeiro, é uma declaração de uma variável que é um contador. Então, a gente normalmente faz isso, int i igual a 0. E é uma nomenclatura que é padrão, assim, todo programador usa, então já virou uma boa prática em for, essas coisas que você usar aí. Aí aqui no meio é uma condição que você faz e ele fica executando enquanto essa condição for verdadeira. Então aqui, enquanto i for menor do que o tamanho da minha lista. Então enquanto i for menor do que o tamanho da minha lista, eu vou ficar fazendo o que está aqui dentro. E cada vez que termina isso aqui, ele faz mais um comando aqui que é aumentar o valor de i. Então você bota o i++. Essa é a estrutura padrão de um for que a gente normalmente utiliza. E sempre começa de 0 porque os elementos da lista começam de 0. A posição inicial é 0 e não 1. Então por isso que a gente começa de 0 e vai até o valor do tamanho dela. E aí aqui, como que a gente pega o valor dela? Então vou vir aqui e vou botar aqui, por exemplo, GameObject, né? Botar GameObject. Aí vou botar aqui pipe, botar recebe. Aí bota aqui a minha lista, né? Pipes. Boto esse colchete e boto o i aqui. Então aqui eu estou pegando o elemento que está na posição do i. Então a primeira vez que o i passa vai ser o elemento 0. Se tiver mais de um elemento, a segunda vez vai ser o elemento 1. E vai passando isso até passar por todos os elementos. E aí ele está jogando o valor disso aqui dentro dessa variável. E por fim eu quero fazer esse cara se mover, né? Aí lembra, aqui é o GameObject, mas o componente que tem as posições do objeto no mundo é o transform. Então posso vir aqui transform, position, e aí eu modifico a posição dele aqui. Nesse caso, eu não preciso fazer por física, porque o movimento do cano é muito simples, ele é só reto para a esquerda. Ele não faz ele não tem gravidade, não tem nada assim muito complexo, então a gente pode fazer um movimento desse tipo aqui, porque é muito simples de fazer. Então eu vou fazer dessa forma até para vocês verem como é que funciona. Então aqui eu vou botar para poder receber. E aí eu posso botar mais igual, né? Aquela mesma coisa que eu botasse isso aqui, né? O mais igual é a mesma coisa que eu botasse isso aqui. Position mais alguma coisa. E aí esse mais alguma coisa vai ser o quê? Eu quero mover ele para minha esquerda. Então vou botar aqui, ó, vector 3 left. Então, na minha esquerda, e aqui ele até está sugerindo aqui ó, completar. Só que aqui ele botou pela tarefa errada. No caso, a gente quer multiplicar pela minha velocidade, né? Do cano. Então, eu estou movendo esse cano para a esquerda multiplicado pela minha velocidade. Só que um detalhe que é importante de ressaltar aqui também é que como a gente está mexendo isso aqui dentro de um método update, esse método, se você está rodando a muito FPS, ele roda mais vezes. Está rodando a menos FPS, ele roda mais vezes. Você precisa
multiplicar também pelo time, delta time. Porque senão um celular, um computador, um celular que tá rodando um jogo muito rápido vai fazer ele se mover mais rápido, enquanto um celular mais lento vai fazer ele se mover mais lento. Desse jeito aqui, quando você multiplica por isso, você garante que ele vai se mover na mesma velocidade em todo o celular, independente do FPS que esteja rodando. Então, 1 segundo vai fazer ele se mover a mesma quantidade de distância que teria num celular que está a 120 FPS e um celular que está a 10 FPS. Então, vamos voltar aqui agora na Unity e vamos adicionar aqui uma velocidade no nosso pipe. A gente vai ter que testar para saber quanto que é. Mas vamos dar um play aqui para ver como vai ficar. Tem que jogar aqui, né, para não cair. Vou ver quando spawnar. Opa, tá muito rápido, mas ainda consigo passar aqui no meio. Se eu bati, eu fui levado. Um detalhe, né? Como eu não botei para poder eu perder o jogo quando eu bato no cano, ele tá só sendo empurrado. A gente consegue perceber que o cano ele tá aparecendo e tá indo. Só que tá sempre embora, né? Tipo, eles estão indo embora. Isso aqui, pra gente que faz jogo, isso aqui a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa porque são objetos infinitos, né? Então, se o jogo ficar rodando durante muito tempo, pode ser que o jogo trave, crash o celular da pessoa. Então, não é uma boa prática deixar isso aqui. É sempre importante destruir os objetos depois de um tempo, depois você não vai usar, depois que está muito longe de você, fazer alguma ideia para destruir os objetos. Mas aqui a gente já conseguiu ter uma noção de como empurrar, né, o personagem aqui, os canos. Uma coisa que a gente pode fazer agora é fazer o personagem, por exemplo, quando bater no cano, perder. Então eu vou vir aqui, desse mesmo jeito, eu vou vir aqui, vou criar isso aqui. E agora eu vou criar aqui um pipe. Fiz a mesma coisa, só que agora eu estou comparando com a outra tag de pipe. E vou vir aqui no Game Object do prefab, né? Eu posso dar 2 cliques no prefab e modificar ele por aqui. Ou eu posso arrastar ele para a tela e modificar e depois dar apply. Tanto faz. Quando você só quer mexer no prefab direto, você pode só dar 2 cliques e mexer nele. É o mais prático. Então vou criar aqui uma nova tag. Pipe. Salvar. Talvez. Opa, acho que eu não. Acho que apesar de ter criado, eu não associei lá. Beleza? Agora associei. E agora, quando eu der play, se já tudo certo, quando eu bater num cano, eu perco o jogo. Opa, não. Não perdi o jogo ainda. Quer ver? Pera aí. Beleza, tá. Aqui eu associei a tag ao objeto que está agrupando os 2 canos, mas não aos canos em si. Então, tipo, o objeto que tem a colisão mesmo não tá com a tag que eu coloquei. Por isso que não foi. Então, é importante eu vir aqui e botar isso aqui. Agora vai. Vamos ver lá. Vamos ver de novo. Testando. Bateu. Ele resetou. Tá. Só que agora, por enquanto, a gente poderia balancear um pouco. Então, vamos até fazer um pouco disso pra gente poder entender como é que funciona. Então, se eu vir aqui no Pipe Controller, eu reparei que tá demorando muito para poder aparecer um segundo cano. Então, posso vir aqui e botar para poder ficar, em vez de 3 segundos, ser a cada 1 segundo. E a velocidade também tá muito rápida para mim. Talvez em vez de 5, possa botar 2. E vamos ver como é que isso vai ficar. Vê? Agora já ficou mais interessante. Tem 2 coisas que é importante a gente fazer, né? A gente não fez, mas é importante fazer. Aqui, por acaso, o objeto está sendo criado numa posição depois da tela, porque quando eu criei ele aqui, prefab, eu botei ele aqui. Mas, por exemplo, se eu chegasse aqui e criasse o prefab aqui, desse apply nessa posição aqui, por exemplo, a posição padrão do prefab seria esse meio aqui da tela. Vou até botar um pouquinho mais para trás, só para não matar o jogador. Instantaneamente a gente não conseguir ver. Então, vou vir aqui, tirar. Vamos lá. Então, deixa ele carregar. Ele já está aparecendo atrás. Então, sempre é importante a gente definir posições, né? Tipo, de onde a gente quer criar um objeto, de onde a gente quer. Pelo menos criar ele, é importante a gente ter essa posição. Então, eu vou criar uma nova variável aqui dentro do Pipe Controller. Eu vou chamar de public
Aí eu vou botar um transform, que seria uma posição no mundo, né? Um objeto que é uma posição no mundo. Eu vou chamar de spawn position. Isso aqui me dá a posição que eu quero spawnar esse objeto que eu vou criar. E aí, eu posso chegar aqui, nesse cara aqui, e botar a posição aqui direto, spawn position.position. Quando eu boto a posição, ele pede também uma rotação. Eu posso só botar aqui essa rotação padrão, que é Daniel.ident. É perfeito. Então aqui eu crio um objeto nessa posição, numa rotação toda zerada, uma rotação padrão. Esse objeto. Basicamente é que eu consigo já dizer que mesmo ele estando aqui numa posição, vou botar aqui, né? Bem, um objeto aqui que seria um spawn position. E agora eu vou arrastar mais para cá para fora. E botei aqui. Aí agora sim, quando eu deploy aqui, independente de onde está salvo o meu prefab, a posição inicial do meu prefab, ele vai estar sempre criando naquela posição que eu coloquei. Isso já me ajuda um pouco. E agora, com a gente tendo uma posição que a gente está criando, o que a gente pode pensar aqui? Ó? Deixa eu só botar um cano aqui nessa mesma posição, só para a gente poder entender, né? Um cano nessa posição aqui, ficaria aqui. Para a gente poder subir um pouco o cano e descer um pouco, a gente pode fazer um random. A gente pode pegar uma posição que vai... Ó, aqui tá 0. Então ela vai desde mais 0.8 aqui até menos 0.8, 0.8, até menos 0.8. Então o cano ele consegue vir o máximo para baixo, o cano vem aqui, o máximo para cima seria aqui. E a gente pode fazer essa mudança na posição dele no momento em que a gente cria esse cano. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos lá, rapidinho. Aqui, ó, no momento que a gente está criando, aqui a gente tem o spawn position. A gente pode vir aqui, eu vou tirar esse cara daqui e vou criar uma nova posição aqui, uma nova variável de vector 3, que é uma variável que armazena todos esses dados aqui, x, y, z. Então aqui eu vou botar aqui, ó, spawn position. E aí eu vou botar aquele valor que estava lá antes. Por enquanto ele tem o mesmo valor. Se eu botasse aqui, ia acontecer a mesma coisa que estava acontecendo. Só que o que eu quero fazer é fazer um random. Então posso vir aqui e fazer usar uma biblioteca de matemática, isso aqui, ó, F. Aí, na verdade, tem que usar a biblioteca de random. Random range. E aqui, vou botar esse range aqui de baixo. Aí aqui eu posso botar de menos 0.8, que é o que a gente tinha visto, né? A 0.8. E quando eu boto ponto, eu tenho que botar esse F aqui na frente para ele poder reconhecer o tipo da variável. E aí, isso aqui vai me gerar um valor randômico entre esses dois valores. E aí eu posso vir aqui e somar esse valor na posição Y da minha posição de spawn. Quando eu faço isso, o que está acontecendo? Vamos de novo olhar aqui. Com spawn position, eu estou pegando a posição desse objeto. Então eu estou pegando exatamente essa posição desse objeto aqui e jogando dentro dessa variável. Esse random range gera um valor que vai de menos 0.8 a 0.8, mas é random. Cada vez que acontecer, vai ser um valor diferente, randomicamente. E aí, ele soma esse valor no Y. Então, ele vai vir aqui, nesse cara, e vai somar aqui. Vai fazer isso subir ou descer. Só que ele não vai mudar esse objeto, porque eu não estou mudando esse objeto, né? Eu estou mudando só a posição que ele estava. Só realmente esse valor aqui que já até está fora dele. E aí eu passo esse valor para o cano. E aí, quando faz isso, tudo junto, lê aqui. Beleza. Você já começa a ter um pouquinho mais de dificuldade. Agora eu tenho que me preocupar com deixar o personagem descer, deixar o personagem subir. Não fica só reto. E eu poderia também fazer uma distância mínima. Poderia aumentar ou diminuir esse valor para poder ficar um pouco mais fácil, um pouco mais difícil também. Daria para fazer algumas outras... Mexer nesse range aqui, na forma como modifica esse valor
para deixar mais fácil ou mais difícil o jogo para as pessoas. Ainda tem algumas coisas para a gente poder corrigir, acertar antes da gente fechar inicialmente essa parte dos canos, né? Então, basicamente, se você reparar aqui com mais atenção, quando você está jogando, os canos estão passando por cima desse chão, o que causa um efeito muito estranho visualmente. Isso é justamente aquela coisa que a gente mencionou na aula 1. Então vamos corrigir aqui rapidinho. É o sorting layer do chão. Eu posso simplesmente vir aqui nele e aumentar. Eu posso vir aqui e botar 10, por exemplo, para o chão. Isso já vai fazer ele ficar na frente dos canos. Então agora se eu der play, vamos ver aqui, resolvendo esses probleminhas, né? Vamos ver. Beleza, agora o cano passa por trás, não fica mais tão estranho ver o cano passando ali pelo personagem. Agora outro ponto que a gente tem que poder corrigir é sobre fazer os canos ser destruídos, né? Quando eles passam. Então vamos botar aqui para a gente poder ver. Se eu colocar cano aqui, poder ver, quando eu vou movendo ele para a esquerda, a gente consegue ver que a posição X dele vai diminuindo. Então, quando a posição X dele chega a algo em torno de menos 5 aqui, por exemplo, 5, a gente sabe que ele está totalmente fora da tela, né, do jogador. Então, esse é um bom momento da gente poder destruir esse cano. Então, a gente vai justamente usar isso para conseguir destruir ele, para se basear e fazer o código que destrua ele. Como que a gente pode fazer isso? Vamos voltar lá no código, aqui no Visual Studio, e vamos pensar aqui. A gente tem aqui a lista de canos e vai percorrendo ela e vai movendo ela para a esquerda. Aqui é um bom ponto para a gente poder verificar a posição dela e tentar destruir. Mas vamos fazer aqui uma versão inicial, a gente vai ver que vai dar um problema e a gente vê como corrigir. Então, para poder fazer ele destruir, eu vou verificar a posição dele. Para verificar a posição, eu uso o if, aí eu boto aqui pipe, que é o cano, transform position x. Se a posição x for menor ou igual a menos 5, que foi aquele valor que a gente viu, eu vou vir aqui e vou mandar ele destruir o cano. E aí, se eu vir aqui agora e testar isso no jogo, eu vim aqui. Isso aqui por si só já vai fazer o cano desaparecer, mas vocês vão ver que vai ter um outro problema causado por isso. Vamos ver aqui junto. Ó, vou botar aqui, vou tentar manter vivo aqui. Opa, manter vivo. Ó, o cano sumiu, mas quando o cano sumiu, tudo parou. Por que tudo parou, né? Você vê aqui, tem um erro no console. Esse erro foi justamente quando destruiu o cano. E o que acontece? Eu destruí o objeto, mas ele ainda existe na minha lista. Então não estou removendo ele da lista. Então, além de destruir o objeto, eu preciso tirar esse cano da lista quando ele for destruído. E aí tem 2 pontos aqui de atenção. Para tirar ele da lista, basta eu vir aqui, pegar a lista e usar o ponto remove at. Então aqui se remove uma posição em uma posição. Remove um elemento que está numa posição específica e a posição que ele vai estar seria a posição I aqui. O problema é que se eu fizer isso aqui, eu quebro a minha lógica de movimentar os canos. Por quê? Pensa que eu estou indo numa lista, da posição 0 até a última posição. E aí eu falo que o primeiro elemento da lista, ele vai ser destruído. Eu destruo e removo ele. Quando eu passar para a posição 1, já quebrou a ordem da minha lista, porque o elemento que era a posição 1 virou a posição 0. Isso por si só dá problema. Então, quando eu estou percorrendo uma lista. Quando eu estou percorrendo uma lista que eu quero poder remover os elementos dela à medida que eu vou percorrendo ela, o comum é você percorrer a lista de trás para frente. Porque aí quando você remover o último elemento e você voltar para o anterior, você não tem esse problema de tirar os elementos da ordem e isso atrapalhar essa sua interação pelos elementos da lista. E como que a gente pode fazer essa percorrer de trás para frente? É bem simples aqui no Visual Studio, nas ideias que a gente tem. Se você dá 2 cliques aqui no file e segurar, aqui, né, deixar marcado, tem esse símbolozinho aqui. Quando aperta esse símbolozinho aqui, tem um atalho que ele reverte o for para você, ele faz ficar ao contrário. E o que ele mudou? Ele só mudou essa parte aqui de cima. Então, ao invés dele começar o i de 0, ele começa do último elemento do for, que é a quantidade menos 1. Então, se o for tem 5 posições, ele vai pegar o 5, vai diminuir o 1, porque lembra que a posição começa de 0. Então, quando uma lista tem 5 posições,
A lista tem a posição 0, 1, 2, 3 e 4, mas não tem a posição quinta. Então, por isso que ele começa aqui de 5 menos 1. Ele começa na posição 4 e ele repete enquanto o i for maior ou igual a 0. Então, ele repete de o 4, o 3, o 2, o 1, o 0. Aí, quando ele chega no menos 1, ele para, ele não vai conseguir entrar mais aqui. E ele diminui o i ao invés de aumentar. Então, cada vez que passa nisso aqui, quando termina, ele diminui o valor de i e passa de novo. E aí, desse jeito aqui, o cano, eu percorro de trás para frente, mas quando eu destruo e removo um cano, eu não quebro a lista, eu não quebro a ordem de percorrer esses elementos. E aí não dá problema. E aí vamos ver como que isso ficou lá, agora dentro do jogo. Vamos ver aqui. Dá play. Tem que deixar mais fácil para poder ser mais fácil de testar. Olha lá. Beleza, os canos estão sumindo e estão reaparecendo de forma infinita. Desse jeito, o jogo ele não fica mais com aquele problema de memória que eu tinha mencionado com vocês, que por ter objetos infinitos, ele tem problemas de memória e crashar o jogo por conta disso. O que acontece aqui é um mau gerenciamento de alocação de memória, mas fazer um gerenciamento melhor desses objetos é uma coisa um pouco mais avançada, a gente pode ver em um outro momento. Mas isso aqui já é o suficiente para um jogo desse porte aqui não teria mais problemas de desempenho, porque é um jogo muito simples e esse tipo de operação com poucos elementos assim não atrapalha tanto. Então, começando aqui a segunda parte, que fala sobre pontuação. Lembrando que o objetivo do jogador no Flappy Bird é passar entre os canos, né? Conseguir passar com um pássaro entre os canos. Cada vez que você passa com um pássaro entre os canos, você ganha um ponto. Então agora a gente vai entender como é que funciona isso na Unity. Então, como é que a gente cria uma interface, como é que a gente cria um texto ali em cima e como é que a gente faz para poder, quando eu passar entre os canos, eu conseguir reconhecer isso e ganhar um ponto e, ao mesmo tempo, mostrar essa pontuação que eu tenho na interface. Então vamos lá para a Unity para a gente poder começar a ver isso. Para começar, vamos vir aqui no Project. Vamos começar entendendo a parte aqui de interface, né? Então vou vir aqui, vou apertar com o botão direito e vou em UI e vou criar, por exemplo, um text. Cadê o text aqui? Text Mesh Pro, text. Aqui ele já fala para poder importar esses essenciais aqui, que são arquivos essenciais do Text Mesh Pro para Unity, que é um sistema de texto que eles usam. Importa esse projeto de vocês, é importante ter, então já deixa importando de vocês. Deve ser rapidinho essa importação. Por algum motivo ele abriu o Visual Studio quando ele importou, mas não precisa mexer em nada lá. Tá, aquele criou. Quando eu dou 2 cliques aqui, você vai ver que tem esse texto grandão aqui na tela. E apesar disso, ele está aqui embaixo também, né? Como que a gente pode organizar aqui? O primeiro ponto é entender o que é o Canvas. Tem essa área, essa tela, né, do jogo, que seria o Canvas, seria como se fosse a sua janela, a sua interface, né? Onde que os seus botões e seus textos vão ficar. Então, é como se fosse sua área de desenho, vamos pensar assim. E ela tem alguns tipos de Canvas, né? Tem overlay, screen space e word space. No caso, quando essas interfaces que ficam o tempo todo na tela do jogador, né? Como é o caso da pontuação do Flappy Bird, fica sempre ali em cima, sempre no mesmo lugar, a gente pode manter como overlay ou como câmera. Eu costumo deixar aqui em câmera coisas mais simples, porque fica mais fácil, não fica tudo aqui em cima. Ó, eu boto aqui em câmera e arrasto a câmera para cá. Agora, quando eu dou 2 cliques aqui, ó, fica mais próximo aqui o tamanho das coisas e eu consigo ver melhor. E aí também tem que botar aqui o Sort Layer UI. Aí fez o texto vindo todo para frente, porque ele estava mais atrás. Isso aqui por só já deixou o canvas aqui sendo ocupado pelo espaço da câmera toda. E aí eu posso vir aqui e arrastar, né, o texto para cá. Ó. Só que eu poderia vir colocar assim na mão, ou eu posso vir nessas coisas aqui, que são as âncoras. E quando você posiciona um elemento na interface, ele fica ancorado em alguma posição desse seu canvas. Então é importante você ancorar baseado na posição mais próxima que você quer deixar. Então, nesse caso, como o texto fica em cima e no meio, eu vou ancorar, eu vou segurar o Alt e o Shift, eu vou ancorar aqui, ó. Então eu vou apertar aqui, aí ele ancorou ali em cima. E aí eu posso só vir aqui para baixo. Aí o que isso faz? Se minha tela aumentar para a esquerda, para a direita, ele vai se manter no meio. E se ele aumentar para cima, ele sempre vai manter essa distância aqui de cima. Então ele poderia ficar mais distante de uma tela que fosse maior para baixo, mas ele sempre tentaria manter a distância dessa parte aqui de cima. E a outra coisa que tem aqui são
as informações de texto mesmo. Mexer na fonte desse texto, mexer no tamanho dele, né? Para poder ficar mais bonitinho. Aqui, quando a gente baixou os arquivos do Flappy Bird, a gente estava aqui em fonte, a gente viu que tem um arquivo aqui de texto para a gente poder usar. Só que a gente não consegue arrastar ele para cá e usar ele diretamente. A gente precisa fazer um processo para poder transformar ele numa fonte que o TextMesh Pro reconheça. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui no Windows, vem aqui em TextMesh Pro, fonte ASCII Creator. Aí aqui, abrir essa janela, você arrasta essa fonte para essa janela aqui e apertar em gerar. Quando você faz isso, por algum motivo ele está abrindo o Visual Studio quando não precisa, mas quando você faz isso, você pode salvar a fonte. E aqui ele criou a fonte pra gente. De novo. Mas aqui agora eu vou arrastar a fonte para cá, ó. E agora ele ficou com o formato da fonte que foi criada mesmo. E essa fonte aqui é para poder ser um número, né? Então, vou botar aqui um 09. E tem aquelas mesmas funcionalidades de editor de texto que a gente está mais acostumado, como Word, né? Google Docs. E tem aqui vários negrito, itálico, tem alinhamento. Então, posso botar aqui, por exemplo, para ficar centralizado na tela, ao invés de ser uma coisa que fica na esquerda. E vou botar aqui a posição X como 0 também, para ficar bem no centro da tela mesmo. E, além disso, eu vou aumentar um pouquinho o texto. Vamos vir aqui no Font Size. Vou botar 40 tá bom. Assim, eu já tenho um lugar para eu colocar a informação do meu texto, né, no jogo. Só que ainda tem a parte que é fazer esse texto ser contabilizado e a gente conseguir mexer no valor desse texto enquanto o jogador passa pelo canon. Então, vamos primeiro fazer a parte do canon, né? Então, como que a gente pode reconhecer que o jogador passou pelo canon? Um caminho que a gente costuma utilizar aqui é um colisor que ele é uma área de colisão. Ele não é um colisor físico, não é como se você fosse bater nele e impedir de andar. Mas ele é um colisor que é uma área que você sabe que passou naquela área quando você passa por ela, basicamente. A gente vai chegar aqui e vai adicionar aqui um objeto vazio e vou criar aqui um Collider 2D, um Box Collider 2D. Então, por mais que ele não tenha uma aparência, esse objeto, ele tem uma área de colisão. Então, posso desenhar essa área de colisão aqui para ficar uma área aqui, ó, bem entre os canos, ocupando esse espaço todo aqui entre os canos. Além disso, eu vou configurar isso aqui para ser trigger. Isso faz com que esse colisor ele não impeça o jogador de andar, como tinha mencionado. Ele só seja uma área que existe, mas o jogador consegue atravessar essa área, mas a gente consegue capturar, saber se ele passou por ela ou não passou, né? E aqui eu vou ter que botar também um outro nome, eu vou chamar aqui de Score Trigger, seria trigger de pontuação. E eu vou adicionar uma tag também para ele, assim como a gente fez pro cano e pro chão, eu vou adicionar uma tag chamada de Score. Então, aqui eu vou associar a tag aqui. Ok. Aí agora tem que ir no código para poder a gente reconhecer isso, né? Tem uma questão aqui no código que é importante entender esse método aqui. Esse método aqui está onCollision enter 2D. E aí, se eu digitar aqui, vocês vão ver que existe o onTrigger enter 2D. Então, o collision enter só funciona para colisores que não são triggers. Ou seja, colisores que têm essa forma física que eu tinha mencionado, que conseguem impedir realmente de o objeto atravessar ele. Enquanto o trigger, ele é separado, o método dele é separado. Então, a gente tem que criar esse novo método aqui. E aqui eu vou pegar a parte, igual a parte aqui de cima. Eu vou pegar, por exemplo, essa parte aqui. Vou tirar esse código aqui por enquanto. E vou colocar aqui score. Então, é basicamente igual ao de cima, né? Eu mudo alguns tipos aqui de algumas coisas, mas em essência é a mesma coisa. Esse método toca toda vez que o meu pássaro, nesse caso, porque é quem tem esse componente aqui do Player Controller, passa por algum objeto que tenha um trigger 2D. E aí ele consegue reconhecer esse objeto. E aí como que a gente vai contar a pontuação, né? A gente saberia que aqui dentro ele bateu no canon. Ele bateu nessa área para poder fazer a pontuação.
E aí, lembra que a gente tinha mencionado o Game Controller ser o responsável por pontuações e tudo mais? A gente pode vir aqui nele e colocar aqui, criar um novo método nele, e vamos chamar de public void on player score. Isso aqui é quando o jogador passa, né, faz algum ponto. E aí, a gente precisa ter uma variável, eu vou criar aqui uma variável privada, inteira, chamada pontuação, vai ser score. Aqui vai armazenar a pontuação do jogador e eu vou começar essa variável sempre com 0. Vou botar aqui para ela começar sempre com 0. E quando o jogador fizer a pontuação, eu vou somar 1 nessa variável. E para testar aqui, inicialmente, eu vou botar com debug log e vou botar aqui score. Para a gente poder ver isso acontecendo. E aí, volta aqui no código do Player Controller e chama o Game Controller. E aqui, em vez de chamar o OnPlayerDie, eu vou chamar o OnPlayerScore, que é o outro método que a gente acabou de criar. E testando agora lá na Unity. Vamos voltar aqui para a gente poder validar se vai estar funcionando. Então, vamos tentar manter aqui. Deixa eu ver agora se o console apareceu alguma coisa. Beleza, apareceu aqui a pontuação conforme eu fui passando. Então, se eu tentar aqui de novo, 1, lá, bateu, 2, bateu. Então, certinho. E aí agora, para poder fechar essa primeira parte aqui, a gente precisaria colocar o texto aparecer, né? No lugar desse texto aqui. Uma forma mais simples também da gente fazer aqui seria a gente vir aqui nesse Game Controller. Eu vou criar uma variável aqui pública do tipo text mesh pro yugi, que seria esse tipo aqui, é o tipo de texto que fica na interface do text mesh pro. Então, quando a gente quiser mexer num campo de texto, que é o do text mesh pro, ele está na interface, é esse tipo que a gente tem que usar. E aí eu vou chamar aqui de score text. Aqui é público justamente para a gente poder lembrar aqui, né, e setar esse valor. Deixa ele carregar. Aqui, ó. Quando a gente bota público, ele aparece aqui para a gente poder setar. Então, eu posso vir aqui e arrastar esse valor para cá. Agora, o meu Game Controller tem uma referência para esse cara aqui, eu consigo modificar o valor dele. E aí, como que eu posso fazer isso? Vindo aqui, eu vou tirar esse debug log e vou botar score text recebe score, que é a minha pontuação, toString para transformar ele num texto. Então, isso aqui faz o quê? Eu pego o texto, pego o valor que está nessa variável e jogo para dentro do texto dessa interface. E aí, vamos lá ver como é que ficou. Agora, vou dar play aqui. Ver quando eu passar aqui de uma. Ó, 1, 2, 3, 4. Mas tem um problema, né? Toda vez que começa, tá aparecendo 0,9. Porque eu não tô botando um valor inicial na hora que a partida começa. A gente pode corrigir isso também bem simples aqui. Adicionando um método start aqui no controller e fazendo que quando tiver o start, ele atualize esse score text. O valor da própria variável que já começa em 0, né? Então aqui, vamos voltar aqui para Unity e dar play. Beleza, agora perfeito, ficou 0 aqui. À medida que eu vou passando, ele vai fazendo pontuação. E tá aqui, ó. Foi. E aí, pessoal? Então, eu espero que esteja gostando da aula. Nessa aula a gente conseguiu chegar num ponto melhor assim, no projeto, né? A gente consegue ver o jogo, a gente consegue jogar ele um pouco e se divertir um pouquinho com ele. Ainda tem algumas coisas que a gente quer colocar nas próximas aulas. A gente vai ver som, a gente vai ver tela de menu, tela de resultado, recorde. Então são coisas que vão ser mais para poder acabar o jogo, né? Dar a cara final, assim, um completado do jogo. Mas agora já dá para você jogar um pouco. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um jogo que cheguei nesse ponto, assim, foi bem legal. Então espero que você esteja com uma sessão legal, assim, de conseguindo fazer o jogo que vocês estavam fazendo e conseguir ver isso e conseguir jogar o que vocês estão fazendo, que é uma sessão bem bacana. Eu gostaria novamente de pedir para vocês deixarem um curtida, um comentário, justamente para poder deixar um feedback para mim sobre como está indo as aulas, sobre se tem algum outro assunto que vocês querem saber com mais detalhe, que eu esteja passando, e vocês saber o que vocês estão achando, se realmente está funcionando ou se não, justamente para conseguir adaptar as aulas e melhorar cada vez mais.
E é isso. Se você curte desenvolvimento de jogos, se inscreve no canal, não perca os próximos vídeos e até a próxima.